Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de segunda-feira, hoje dia 19 de fevereiro. Um bom início de semana para todos nós. Os destaques que nós preparamos para o jornal de hoje são: o presidente Lula apoiando os terroristas do Hamas. Uma discussão aí que poderá botar o Brasil em maus lençóis. Em entrevista à revista Playboy, nos anos 90, Lula admite que admira Hitler. E há um ano atrás, ele compara Bolsonaro a Hitler e Mussolini. Hoje o bloco Entendendo a Política vai estar demais, hein? Vamos prestar bastante atenção. A Covid-19 matou mais 1.100 pessoas nesse último mês. Você sabia? A grande mídia já não dá mais tanta atenção a esse assunto quanto dava. Despoluição da Lagoa da Fazolo tem mais uma fase e já iniciou no final de semana. Jantar sob as estrelas. E os destaques da dupla Grenal. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começa por aqui o Jornal Últimas Notícias. E a gente sempre começa com aquele bloquinho chamado Entendendo a Política. E a notícia que está em pauta hoje é o que todos os noticiários do mundo estão falando, né? Até alguns aqui do Brasil e até aqueles que são apoiadores do governo estão suavizando a notícia, mas ela está na boca de todos os jornalistas. Ela não é suave. Ela não tem nada de suave. Já venho falando aqui há anos que nem Lula, nem Dilma, nem Bolsonaro podem fazer os seus discursos na base do improviso. Todos sabem que isso não funciona bem. Essas três figuras públicas já queimaram a língua várias vezes e são, às vezes, apenas mal interpretadas. Então, a notícia que vai dar complicação ao Brasil é que Lula comparou a faixa de Gaza onde se esconde a organização criminosa Hamas com terrorismo do Holocausto. Uma situação que deixou o Brasil em extrema saia justa. E em represária às falas do presidente Lula, o governo israelense declarou que o presidente é uma pessoa ingrata. Você entendeu? O governo israelense declarou que o presidente Lula é uma pessoa ingrata e quer sua declaração de desculpas pelas palavras de demência. O presidente brasileiro não será mais bem-vindo em Israel. Um ataque antissemita grave aconteceu, né? Da parte do nosso gestor maior. De repente nem era isso que ele queria falar, mas que coisa, né? Estas declarações estão trazendo uma crise democrática internacional. Ele viaja pra caramba, querendo trazer investimentos aí pro Brasil. Mas Lula não pode falar o que você quer, cara. Diante disso, Lula também criticou as nações que interromperam a ajuda ao país de Gaza, a Gaza, faixa de Gaza, que estão metidos nesse conflito, né? Pois a justificativa desses países que ajudavam seria que parte dessa ajuda estava indo para o grupo terrorista Hamas. E Lula tem em seu veio político, né, o apoio ao Hamas, isso nós sabemos. O Lula não gostou que os Estados Unidos e outros países de primeiro mundo parassem de ajudar nessa guerra. Bom,
Nas manifestações dos partidos dos trabalhadores, sempre aconteceu, né? As manifestações aí pró-Hamas. Você não percebeu? Entra aí na internet e dá uma olhada. Para a Palestina que cesse o fogo contra a faixa de Gaza. Também tem isso na internet, pessoal. Só não vou botar aqui para não dar conflito, né? Bom, mas isso não vem ao caso. O caso é que o presidente Lula disse que Israel não pode revidar o fogo de Hamas. Na visão do presidente, pelo que deu a entender, né? A organização criminosa pode entrar em Israel, matar, fazer reféns, botar fogo nas pessoas e Israel não pode se defender. Sim, eles são terroristas. Ao contrário da ideologia que o presidente pensa, eles são terroristas. O regime de Hitler, sabe quantas pessoas matou? Matou 6 milhões de judeus. E lembrando que o presidente Lula, antes de ser presidente mesmo, ele deu uma entrevista à revista Playboy, acredito que nos anos 90. E lá ele declarou que admira o próprio Hitler. A internet é indecorosa, né? Entra lá e pesquisa. Ele falou que admira o próprio Hitler. É só pesquisar lá, é bem facinho de achar. E exatamente há um ano atrás, presta atenção, exatamente há um ano atrás, Lula também fez quase a mesma analogia contra o ex-presidente Bolsonaro. E não foi só com Hitler, ele também comparou o Bolsonaro a Mussolini. Tá, vou botar aqui para vocês para vocês entenderem o que ele disse. O que eu acho, Vidonela, eu acho é que a política brasileira, ela muitas vezes, ela é deformada, porque a gente faz uma análise simplista da política. Nunca se negou tanta política como se negou nesses últimos 15 anos. E quando você nega a política, o resultado é esse. Bolsonaro, é Hitler, é Mussolini. Sabe? Quando você nega a política, o resultado é isso, é exatamente o surgimento do autoritarismo. Foi assim que o Hitler cresceu, foi assim que o fascismo surgiu no mundo, e foi assim que o Bolsonaro. Porque se você cobrisse o Congresso Nacional, você poderia perguntar para 1.000 pessoas, o Bolsonaro jamais apareceria com possibilidade de ser presidente da República. E ele construiu uma indústria de mentira, a mais poderosa indústria de mentira que eu já vi na vida, sabe? Uma cópia fiel daquilo que foi o Trump nos Estados Unidos, e ele vai voltar mentindo, porque ele não sabe contar a verdade. Bom, pessoal, não quero botar críticas na cabeça de ninguém. Vocês mesmos viram, né? E por isso que aconteceu, esse programa aconteceu na CNN. O nosso presidente em uma situação bem complicada, né? Então vamos ver se o ego do presidente vai reagir. Será que ele vai pedir desculpa ou vai apoiar esses terroristas? Sabia que ele apoia também... Bom, sabia não, você sabe, né? O Vladimir Putin, o regime de Vladimir Putin é o mesmo regime comunista que o Brasil está adquirindo agora com o Lula, né? Lembrando, ele sabe que é comunista e ele fala isso abertamente. E lembrando que vai acontecer nas eleições lá na Rússia. Tem eleições lá. E vai concorrer novamente o Vladimir Putin. Mas nenhum adversário acho que vai peitar ele. Porque nenhum vive para contar a história. No mínimo 15 pessoas durante a presidência aí do Vladimir Putin, 15 pessoas morreram ao confrontar o político. E nenhuma eleição ele perdeu, sabia? Porque nenhuma eleição ele teve oponentes, né? Todos eles desapareciam misteriosamente. Esse pessoal aí que o nosso presidente anda apoiando. Alguns morreram envenenados, outros com bala perdida. Até eu vi ontem na Globo, né? Mais um que estava preso aí também morreu misteriosamente.
Alguns desaparecem, bala perdida, veneno, césium. Alguns são presos, né? O regime comunista da Rússia é implacável. Esse bloco foi feito para vocês entenderem como é importante nos interessarmos por política. E pelo menos sabermos o básico. Vai que um incidente desse estraga a guerra para o nosso lado. Não é difícil. Eles são tudo meio fora da casinha. Daqui a pouco mandam uns mísseis para cá porque o presidente falou alguma coisa que não foi do agrado deles. Vai saber. Deus ouça que não aconteça nada. Mas é bem complicado, né? E ainda para estarmos mais lascados, o governo do Brasil é contra termos armas em casa para nos defender, né? Que coisa! Tá, terminou. Esse é o bloco Entendendo a Política de hoje. Hoje foi bem pesado. Agora vamos para o bloco esportivo. O bloco aqui que faz a felicidade aí dos torcedores gremistas e colorados. É, pessoal, a dupla Grenal parece que engraxou as engrenagens e está entrando em um ciclo bem promissor nesse campeonato, que na realidade é uma preparação para o ano de competições que o Grêmio e o Inter vão ter. Agora parece que está entrando nos eixos, né, a dupla Grenal. No final de semana foram 12 gols nos confrontos da dupla. O gauchão está na reta final aí da primeira fase. Pois na segunda fase começa assim, ó. Os 8 primeiros que avançam nesse campeonato, o primeiro enfrenta o último, o segundo enfrenta o penúltimo e assim por diante. Deixa eu botar aqui a tabela, eu tenho a tabela aqui para vocês entenderem, ó. Dá uma olhada. Aí, ó, o Internacional pegaria o Caxias, o Grêmio São Luís, o Juventude, o Guarani de Bagé e assim por diante, né? Isso se terminasse o campeonato como ele está hoje, mas hoje ainda tem jogos, né? Se o campeonato terminasse hoje, ia dar esse resultado, né? O Inter enfrentaria o Caxias e o Grêmio São José. E agora vamos falar do Inter, né? Que ontem enfrentou o Novo Hamburgo e garantiu o topo da tabela. O confronto foi no Estádio do Vale, o time da casa saiu na frente. Mas logo Alan Patrick deixou o placar igualado, depois ainda veio na primeira etapa Ener Valencia, ampliou o placar e na segunda Wanderson foi 1-3. 1-3. Bom, e o Grêmio jogou no sábado, né? O Grêmio foi no sábado, teve 2 tempos bem distintos, né? Abriu uma boa vantagem na primeira etapa, 2-0, com gols de Gustavo Nunes, né? Que era o Gustavinho, e agora ele quer ser chamado de Gustavo Nunes e Cristaldo. Mas relaxou, cedeu o empate na segunda etapa. Renato mexeu uma peça aqui, uma peça ali, e a reação aconteceu. Pavon fez a diferença. Se mostrou um grande atleta, um grande reforço para o Grêmio. Aos 21 minutos de partida, fez o seu primeiro com a camisa 21. Aos 21 de partida, viu? Já é um sinal, né? Aos 21 de partida, fez o seu gol com a camisa 21. Depois João Pedro, depois JP Galvão e André fecharam a goleada. Mais uma partida aí que Renato sentiu o poderio ofensivo do Grêmio. Esta semana aí começa a preparação aí do primeiro Grenal do ano. O bloco esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike.
Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É isso aí, esse é o nosso patrocinador no bloco esportivo, a Natal Fitness. Vamos falar de saúde pública, um assunto que já estamos abordando aqui há bastante tempo, quase 5 anos, que se refere à pandemia mundial do Covid-19. E se você não notou, veja a situação. Depois que esse governo entrou no poder, eu não ouço mais as grandes mídias falar desse assunto. E temos sim que abordar, pois é de suma importância. Não podemos nos conformar com esse mal, que devastou aí o planeta. E com a origem desse mal, a gente ainda nem sabe, nem foi explicado como surgiu a Covid-19, pois a China, que tem um regime de comunismo, não deixou a Organização Mundial da Saúde ir até Wuhan e investigar lá naquele mercado que a China, que o governo chinês diz que originou esse mal. Eles querem dizer, foi lá que começou e foi assim, mas não deixam ninguém ver como foi. Então o governo chinês falou, tá falado. Alguma semelhança com o nosso sistema judiciário do STF é pura coincidência, tá? Mas voltando à pauta de hoje, né? Hoje, dia 19, passamos 1 mês e 19 dias de 2024. E sabe quantas mortes já tivemos por Covid somente esse ano? 1.160 mortes por Covid. Que coisa, né? Bom, passando para outro assunto, ontem à noite um incêndio foi registrado na capital do vinho, em um estabelecimento comercial localizado na Rua Fortaleza, no bairro Botafogo. Deixa eu botar para vocês aqui a imagem, as imagens que nós temos. Olha aí que coisa triste, ó. Conforme informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h15 da noite para o combate às chamas. No local, os bombeiros verificaram que o fogo teria iniciado possivelmente por um curto-circuito em uma espécie de servidor da empresa que estava localizado no fundo do pavilhão. Os bombeiros tiveram que arrombar a porta para ter acesso aos fundos do imóvel e combater o fogo antes que ele se alastrasse. Apesar do susto, ninguém se feriu, que coisa boa. E uma pequena notinha aí, né? Hoje tem a retomada das atividades nas escolas municipais e estaduais aqui em Bento Gonçalves. Amanhã mais informações sobre isso. Vamos a um pequeno comercial aí. Harmony, daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, esse foi um dos patrocinadores aqui do Jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações e também Natal Fitness dando aquele apoio. Depois da GEA de adquirir aí a concessão de administrar a Corsan, uma das ações imediatas propostas pela empresa foi de despoluir o Lago da Fazolo. Lembra? Foi uma festa quando nós falamos aqui que agora sim é pra frente. Pois essa é uma área bem grande. É um assunto que incomoda vários gestores que não conseguiram nem mexer lá. E ao longo do tempo, nenhum deles conseguiu dar cabo dessa situação. Todos eles prometem, agora tem eleição, né? Ia ter de novo, né? Todos eles iam prometer mexer no lago aí, mas não é muito interessante. Seguindo um cronograma das ações do local nesse final de semana, foi a retirada das partes daquelas plantas aquáticas do lago. Deixa eu botar aqui que eu tenho
Eu tenho algumas imagens aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Macrofitas aquáticas, que atualmente elas cobrem ali 70% do lago. Elas são chamadas popularmente também de marrequinhas. Nesta ação foram envolvidas equipes da Prefeitura com apoio da Patrulha Ambiental, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. O trabalho deve seguir nas próximas semanas até a retirada de toda a vegetação aí. Essa vegetação reduz o oxigênio da água, causando até a morte de peixes dependendo do calor, né? A Prefeitura informou que as equipes já retiraram cerca de 50 mil quilos, 50 toneladas dessa planta nesse final de semana. Com a obra concluída, aí 104 casas receberão a ligação de esgoto para os locais adequados. Deixa eu tirar minha imagem da frente aí para você ver, ó. A imagem de fundo não poderia ser outra, é do Jantar Sob as Estrelas, a 14ª edição do evento, que é organizada pelo Sindicato Empresarial da Hotelaria e Gastronomia da região Uva e Vinho. O jantar é um evento gastronômico que reúne os bares e cafés, restaurantes também aqui do município, para uma noite de degustação ao ar livre. A iniciativa visa promover o turismo e a culinária aqui da região. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 19 de fevereiro. Voltamos amanhã com mais informações. Um grande abraço e até lá, pessoal. Tchau!